Uma boa tarde a todos. É uma alegria estar aqui com vocês. Podem se sentar. Estamos iniciando esse acampamento e o tema que me pediram para pregar é o perigo das heresias. Abre comigo em 2 Timóteo, capítulo 4. 2 Timóteo, capítulo 4. Versículo 1. Eu te conjuro em presença de Deus e de Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos por sua aparição e por seu reino. Prega a palavra. Insiste oportuna e importunamente. Repreende, ameaça, exorta com toda paciência e empenho de instruir, porque virá tempo em que os homens já não suportarão a sã doutrina da salvação. Levados pelas suas paixões e pelo prurido de escutar novidades, ajustarão mestres para si, apartarão os ouvidos da verdade e se atirarão às fábulas. Esse trecho de São Paulo é muito importante para nós utilizarmos como início dessa pregação sobre o perigo das heresias, justamente porque São Paulo mostra como a sã doutrina, a doutrina da salvação é incômoda. A doutrina da salvação nos tira do nosso lugar de conforto. A doutrina da salvação nos coloca numa posição de confronto diário, do qual todos nós queremos arranjar um jeito de nos subtrair. Então nós queremos nos afastar e muitos, ao invés de abandonarem a sã doutrina, tentam ajustar mestres para si. Ou seja, tentam adaptar a doutrina às suas preferências. Esse é um padrão que nós encontramos na história da igreja. Inclusive, até hoje, em nossos dias. Por exemplo, em questões morais. A palavra de Deus é clara. Isto é pecado, aquilo é pecado, isto outro é pecado. Mas sempre aparecerão mestres ensinando outra coisa. Dizendo, olha, veja bem, não é bem assim, etc., porque isso tem que ser interpretado desse jeito, daquele outro, a igreja se equivocou, e etc., etc., com palavras mais ou menos diplomáticas, tentam adaptar a doutrina aos seus caprichos. O que é uma heresia? A definição de heresia vem do seu próprio significado etimológico. Heresia vem de aireses, palavra grega, que significa escolha, seleção. Por quê? Porque, por uma heresia, o homem escolhe algo em que acreditar. Mas em que sentido escolhe algo em que acreditar? Vejam, nenhuma heresia nasce da mentira. Porque a nossa inteligência repugna a mentira. Então, se eu chegar aqui dizendo para vocês, olha, eu vou construir
todo um sistema de pensamento a partir de uma mentira. Ninguém vai levar aquilo a sério. Porque a nossa natureza humana foi feita de tal modo que o nosso intelecto adere apenas à verdade. Então, toda heresia nasce de um aspecto verdadeiro da realidade. E muitas vezes nós tentamos vencer uma heresia negando o aspecto verdadeiro no qual ela está assentada. E isso nunca funciona. Por quê? Porque aquele aspecto verdadeiro, que é tomado como princípio, que é tomado como premissa, esse aspecto verdadeiro é verdadeiro. Então não tem como você desmenti-lo. Porém, as heresias não nascem apenas de um aspecto verdadeiro da realidade. Elas nascem de um aspecto que é um aspecto. Isso é muito interessante nós observarmos. É como se nós tivéssemos um poliedro, ou seja, uma figura geométrica com muitos lados, e nós fixássemos a nossa atenção apenas em um lado. Eu escolho olhar para esse lado. Eu escolho privilegiar esse lado, e esse lado define tudo. Aqui nós começamos a falar propriamente do mecanismo psicológico de uma heresia. Nós pegamos um aspecto da realidade e nós o valorizamos, nós o exageramos, nós o tornamos desproporcional, e aquele aspecto acaba ocupando toda a nossa atenção, e todos os demais aspectos são recalculados em função desse aspecto que nós elevamos à categoria de absoluto. Ele é um aspecto parcial, justamente por ser um aspecto, mas nós o elevamos à categoria de absoluto. Ora, quando fazemos isso, quando uma parte é escolhida por nós como a parte mais importante, a tal ponto que ela se torna um princípio para nós, ela se torna a categoria suprema a partir da qual nós analisamos todas as demais coisas, então nós estamos no campo aberto de uma heresia. Ora, qual que é o remédio contra isso? Eu já vou dizer logo no começo. O remédio contra isso é você nunca se contentar com uma parcela. Você sempre se distanciar um pouco daquela parcela para enxergar um quadro mais amplo. O que acontece é que toda heresia produz cegueira e fanatismo. É aquilo que nós chamamos de espírito de engano. A pessoa fica completamente trancada naquele ângulo minúsculo da realidade e já não enxerga mais nada. Inclusive passa a ter ódio daquilo que ultrapassa aquele pequeno ângulo no qual ele se enclausurou. Então você chega para falar com um herege e você diz assim, vamos pegar um exemplo simples. Vamos falar sobre Maria. Pronto, trancou. Já não consegue mais falar. Aí ele sai da posição de alguém que está escutando e passa para a posição de um advogado que está defendendo uma
tese e que tem que demonstrar aquela tese até o fim, porque já não é mais capaz de analisar. Não cabe no ângulo em que ele está vendo. Ele está restrito. Imaginem, o Brasil é um país com muita ignorância. E aí o que acontece? Porque é um país com muita gente que, infelizmente, não teve oportunidade de estudar direito, qualquer pessoa consegue fazer uma heresia passar por verdade. Por exemplo, dizem algo, aquilo cola, mas como a pessoa não conhece a história, ela acha que aquilo ali é a verdade. Se ela fosse fazer uma análise histórica depurada, detalhada, aprofundada, ela veria que as coisas não são daquele jeito. Ora, aqui vai mais uma característica psicológica da heresia. Por que uma pessoa é capaz de se aferrar tanto a uma heresia? Porque a heresia te dá segurança. Aquela sensação de que você está certo e está todo mundo errado. A sensação de que a verdade não pode ser tão óbvia assim. Até porque você olha para o mundo e vê que a maior parte das pessoas estão no caminho do erro. Então, a verdade é para poucos. E eu quero estar dentro do número desses poucos. E se eu tenho que estar no número desses poucos, eu quero ter a segurança psicológica de que eu estou do lado certo. Então eu vou me agarrar a isso com todas as minhas forças. Mas são forças que brotam do quê? Da insegurança. Por isso todo herege é rígido. Todo herege é de dura cerviz. Você não consegue fazê-lo pensar. Ele divide a humanidade em duas categorias: os que são contra e os que são a favor. Ele não consegue viver a não ser dentro de um mundo paranoico, onde tudo é modernismo, tudo é protestantismo, tudo é liberalismo, tudo é comunismo. O herege precisa criar fantasmagorias para se proteger na sua posição fanática. Até porque, para sair dela, ele precisaria ser muito humilde. Ele precisaria bater no peito e dizer: eu estou errado. Porque a verdade, meus queridos, a verdade não precisa de tanto aparato pirotécnico assim. Sabe quando uma pessoa chega para você e começa a apresentar: olha, isso aqui é maravilhoso, isso aqui é assim e tal, e vem comercial e cartaz e festa, você fica desconfiado. Porque você fala: bom, se uma coisa é boa mesmo, todo mundo sabe que é boa, todo mundo compartilha, a gente vai dando um jeito. Agora, quando você precisa fazer algo parecer bom, então você vai gastar tudo o que você puder, com marketing, com propaganda, com discursos higienizados, com embelezamentos retóricos, com lutas artificiais, com deplorações aos que pensam diferente, reduzindo-os a espantalhos, facilmente debeláveis. Você vai ter que fazer isso, por quê? Senão você não consegue fazer a heresia passar por verdade, uma vez que você tem que trancar todo mundo dentro daquele pequeno ângulo que você escolheu como lente absoluta para enxergar a realidade por inteiro.
Este é o problema, que faz com que muitas pessoas fiquem aprisionadas na heresia. E é o problema que faz a igreja, muitas vezes ao longo da sua história, ter enfrentado crises de fé. Agora, vejam bem, quando nós falamos de fé, a maior parte das pessoas do nosso tempo pensa o seguinte: por que fé é tão importante assim? Será que não basta eu crer em Deus com todo o meu coração, em Jesus? Por que eu preciso crer, por exemplo, na virgindade perpétua de Maria? Por que eu preciso crer na Eucaristia? Por que eu preciso crer que a igreja é uma instituição divinamente fundada e não é uma mera instituição humana? E, portanto, ela tem uma constituição divina, criada por Cristo. Por que eu tenho que crer em tantas coisas, ao ponto que nós estudamos o catecismo, aprofundamos o catecismo, e ficamos aprofundando o catecismo ao longo de toda a nossa vida, e mesmo a teologia, no fundo, existe para nos ajudar a entender melhor as nossas próprias verdades de fé. Por que eu preciso acreditar nisso? Dizendo de um outro modo, a palavra heresia saiu do vocabulário normal da igreja. Você raramente vê alguém condenado por ser herege. Você vê pessoas sendo condenadas por abuso sexual, você vê pessoas sendo condenadas por má administração financeira, por escândalos de outro tipo, mas por heresia, raramente nós vemos alguém ser condenado. Por que isso? Isso começou, como sempre, ou quase sempre, com os teólogos alemães, que começaram a dizer o seguinte: veja como que a heresia é verdadeira. Não basta ter a ortodoxia. Orto, reto, doxa, opinião. Ou seja, não basta ter a opinião correta, a fé correta. Eu preciso ter a prática correta. A ortopraxia. Isso está errado? Não. Não está errado. Mas em que consiste uma heresia? Você pega uma parte e a absolutiza. Então, o que é mais importante dentro desse contexto? É a praxis de Jesus, é a prática do Evangelho. Rapidamente isso migra para um discurso social, a prática da justiça, a prática da libertação, etc. E a fé? A fé vai se tornando um elemento decorativo. E a fé ortodoxa, ou seja, a fé verdadeira, começa a se tornar desimportante dentro de um cenário que privilegia excessivamente a ortopraxia. Só que as Escrituras dizem que nós somos justificados pela fé. O profeta Abacuque, São Paulo, 2 vezes pelo menos, São Tiago, mencionam a mesma ideia: o justo vive da fé. O Evangelho de São João, por exemplo, no capítulo 6, os judeus perguntam ao Senhor: que sinal nos dás para fazermos as obras de Deus? Jesus diz: a obra de Deus é que creiais naquele que Ele enviou. E já no capítulo 3 de São João, o evangelista diz: aquele que crê no Filho tem a vida. Quem nele não crê, sobre ele
cai a ira de Deus. João 3,36. Quem nele crê será salvo. Quem não crê será condenado. As Escrituras são claras acerca da importância da fé ortodoxa. Ou seja, você tem que varrer da sua mente todo tipo de doutrina incompatível com a fé católica. Você não pode aninhar no seu coração nenhum tipo de crença que seja incongruente, heterogênea em relação à fé católica. É por isso que você precisa se formar. É por isso que o católico precisa crescer em consciência doutrinal. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Os protestantes tiveram que abandonar a noção católica de fé dogmática. A nossa noção católica é a de quem tem fé dogmática. Ou seja, eu creio naquilo que Deus revelou e foi estabelecido pela igreja. Ponto. Lutero tinha uma noção da fé enquanto uma confiança em Jesus, o que na teologia luterana acabou sendo chamado de fé fiducial. Tem muitos católicos que são católicos com fé fiducial, ou seja, uma confiança em Cristo, uma confiança na igreja, uma confiança em Deus, que é importante, que tem que existir, só que é desprovida das verdades que Deus revelou. É por isso que nós precisamos cuidar da nossa formação. E essa é uma tarefa para a nossa vida inteira, porque senão nós seremos católicos que creem ao modo dos protestantes, com uma confiança genérica. Nós não somos assim. Nós cremos com fé dogmática. E por que isso é importante? Porque se eu não creio com fé dogmática, eu não tenho fé. Eu tenho uma crença. Se um acredita que Jesus é uma pessoa humana, o outro acredita que Jesus é uma pessoa divina, o outro diz que Jesus é um híbrido, o outro acha que Jesus é um humanista que trouxe belos exemplos para a humanidade, coisas assim. Não podem estar todos corretos. Ou seja, se eu não professo a reta fé sobre Jesus, sobre Deus Pai, sobre o Espírito Santo, sobre a igreja, sobre os sacramentos e tudo mais, eu não estou adorando a Deus, eu estou adorando um ídolo. As Escrituras no Velho Testamento advertem muito contra você fabricar um ídolo de barro, de ouro, de pedra. No Novo Testamento nós somos alertados contra o espírito de engano. Ou seja, os ídolos que são formados pelas ideias. Ideias equivocadas acerca de quem é Deus. E às vezes uma heresia é até grosseira. Basta uma informação simples para a pessoa cair na realidade. Por exemplo, tem católicos que acham que a igreja acabou e que para você ir na verdadeira igreja, você tem que pegar um avião, um ônibus, um Uber, um jumento. E quando você chegar lá naquele lugarejo,
então lá está a igreja de Deus verdadeira, ali, ou só em quem está com este grupelho, ali é que está a igreja. Escuta, isso não faz o mínimo sentido. Porque se Jesus morreu na cruz para produzir isso aí, significa que ele fracassou. Isso é admissível para a fé católica? Não. Só que você não percebeu que você está sendo feito de trouxa. Essa é a realidade pura e simples. Mas muitas pessoas não conseguem tomar um tapa na cara da realidade. Elas ficam o tempo todo ali, delirantes, na sua paranoia, e não percebem um palmo de distância do seu nariz, porque ficaram trancadas dentro de sofismas, dentro de ideias malignas. Aí depois a turma diz assim, né? Não, é que eu recebi uma graça e você não recebeu uma graça. Ora, por favor, tenha graça. É uma desculpa misticoide. Se eu não tenho a fé ortodoxa, eu não creio no Deus verdadeiro. E se eu não creio no Deus verdadeiro, eu não sou um membro do corpo de Cristo. Papa Pio XII, na encíclica Mystici Corporis, diz que nem todos os pecados são tão graves que apartem o homem da igreja de Cristo, como os pecados da heresia, da apostasia e do cisma. Essa é apenas a doutrina do Novo Testamento. Ou seja, se você não tem a fé verdadeira, com todas as exigências reais que ela traz consigo, fé não é só um sistema mental, fé tem concretude. Eu vejo o que Deus fez ao longo da história. Não é algo que está na minha cabeça, é algo que está na realidade. Se eu não tenho a fé verdadeira, por mais que eu tenha boas intenções, eu não estou no corpo de Cristo. Algumas pessoas às vezes me falam, padre, por que eu vejo o senhor discutindo com hereges abertos, de uma maneira gentil, e com presumíveis católicos o senhor é tão duro? Por uma razão muito simples. É mais fácil eu lidar com um herege que se declara como tal, no sentido de que não é membro da igreja, e já sabe que não é parte da igreja católica. É muito mais simples, porque eu estou lidando com um nível de honestidade moral e intelectual maior do que aquele que faz milhões de acrobacias para dizer que continua sendo católico, ainda que não esteja na unidade da igreja. Então, com esses eu preciso ser duro, na esperança de que caiam em si. Com esses outros, eu converso no nível da honestidade, até que eles vão percebendo, e vão percebendo, os olhos vão se abrindo, a mente vai se abrindo, Deus abre a inteligência, e são muitos que se convertem. Queridos, contra a desonestidade intelectual e moral, pouca coisa pode ser feita. A única coisa que se pode fazer é o desmascaramento puro e simples, como a igreja sempre fez no passado, quando chamava os hereges para disputar. Era exatamente isso. Tirava suas máscaras para ficar claro onde está a doutrina católica. Este ano nós estamos celebrando 1700 anos do Concílio de Nicéia.
O Concílio de Nicéia enfrentou a maior heresia até então surgida na história da igreja, que é o arianismo. Não vou me aprofundar sobre Ário e sobre o arianismo. Apenas dizer que era uma heresia que chegou no momento realmente adequado para ela, que foi quando acabaram as perseguições. Os romanos, os pagãos em geral, acreditavam que havia semideuses. Então você tinha um deus originário e semideuses que atuavam no mundo. Ao mesmo tempo, eles não tinham a formação necessária para entender a importância, por exemplo, da humildade, do sacrifício, da entrega. Então, falar de um Deus que se fez carne, um Deus que não é espírito puro, um Deus que, fazendo-se carne, foi humilhado, foi surrado, foi torturado, foi humilhado. Falar de um Deus nesses termos era repugnante, e ainda mais dizer que você tem que tomar a cruz e que você tem que seguir esse Deus crucificado. Para o pagão, isso chegava a ser insuportável. Os pagãos, por exemplo, não entendiam a humildade como virtude. Se você for ler os filósofos epicuristas, que são pagãos, eles louvam o quê? A grandeza, a grandiosidade, o homem forte, o homem que prevalece, o homem que vence. Como é que você poderia falar de um Deus que esvaziou-se a si mesmo e, humilhando-se, fez semelhante a nós em tudo, exceto no pecado? E que obedeceu até a morte e morte de cruz. É então que surge uma versão mais naturalista do cristianismo, que é o arianismo, que agradou muito o ouvido dos pagãos, e que dizia o seguinte: não é que Jesus seja Deus de Deus, Deus mesmo, Deus da mesma substância de Deus. Jesus é a primeira criatura. É divino, mas não é Deus. Por ele todas as coisas foram feitas, mas ele se encarnou, e assim, o que acontece? Nós resguardamos o absoluto de Deus. Então você tem a impressão até de que você está elevando Deus. Não, Deus é imutável, Ele é eterno, é imóvel. Ele é um espírito puríssimo. Ele não pode se misturar com a baixeza da nossa carne. Não, não. Então quem é Jesus? Jesus é a primeira criatura. É divina, enquanto criatura, mas não é o próprio Deus e não tem a mesma substância de Deus, apenas uma substância semelhante a Ele. Ele que se fez homem, morreu, e aí tudo bem. Notem, toda heresia dogmática produz uma heresia moral. Sempre é assim. Então o que acontece? Se Jesus foi rebaixado num nível naturalista, então você vai criar, associado a isso, uma doutrina moral, que é o pelagianismo, que é uma versão moral do arianismo. Jesus é o homem perfeito, Jesus é o exemplo perfeito, ninguém é melhor do que ele fez aquilo que devia fazer em nosso nome, porém, diz o pelagianismo, ele nos deixou apenas um exemplo. Agora, não tem esse negócio de que a gente tem que pedir a graça de Deus. Não tem essa coisa de você se esconder por detrás de uma graça. Não. Assuma
a sua responsabilidade e seja um homem inteiro. Imite a Jesus Cristo. Seja rigoroso, seja cético, seja penitente. Você tem que imitar a Jesus Cristo com o teu esforço, porque o que salva é o esforço. Tem nada a ver com a graça de Deus. É heresia pelagiana. Ela decorre da heresia ariana. Ora, quando o Concílio de Nicéia condenou o arianismo há 1700 anos, logo surgiu uma outra heresia, a heresia do semi-arianismo, que a heresia, ela dá um jeito de se adaptar, né? Então, reduz Cristo a uma semelhança muito próxima de Deus Pai, mas ainda não é Deus mesmo. Ele, como diz a Escritura, ele é o primogênito de toda a criação, porque os hereges gostam muito de usar a Bíblia. Também, além de outras coisas. É o primogênito de toda a criação. Nós lemos na carta aos Colossenses, no último domingo na Santa Missa. Festa de Cristo Rei, ano C. Ele é o primogênito de toda a criatura. Então, ele é o primeiro das criaturas. Ele não pode ser Deus mesmo, Deus mesmo. Então, aconteceu aqui uma deremption, um pequeno degradê. E assim apareceu Cristo. É o semi-pelagianismo. Ora, o semi-arianismo, desculpem. O semi-arianismo também vai produzir o semi-pelagianismo, que também foi condenado pela igreja. Semi-pelagianismo é o que diz assim, sabe aquele versículo que não existe, mas que o pessoal vive citando por aí, faz a tua parte que eu te ajudarei. Não existe esse versículo? É isso aí. A salvação é obra, parte de Deus, parte do homem. Deus nos salva pela sua graça, mas o homem também pelo seu esforço. A doutrina católica não ensina isso. A doutrina católica, ela ensina que até o nosso esforço é produzido pela graça de Deus. Ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. E há toda uma doutrina da graça que é extremamente bela, e que fala de graça antecedente, graça concomitante, graça procedente, como Deus sustenta o homem pela graça, como você é salvo no batismo pela graça, de maneira unilateral, e você passa a vida inteira correspondendo à graça, com a ajuda da graça, e quando você morre, você não pode merecer a graça da perseverança final, ela é dom puro de Deus e também é só pela graça. Essa é a doutrina católica, você tem graça em cima, graça embaixo, graça do lado, graça do outro. E a nossa colaboração, muito desproporcional com a graça de Deus. Mas vejam, todas essas doutrinas, nós dizemos, doutrina do semi-arianismo foi condenada no Concílio de Constantinopla. A doutrina do semi-pelagianismo foi condenada no Concílio de Orange, II, que é maravilhoso. Os textos do Concílio de Orange são divinos, maravilhosos. O segundo Concílio de Orange. Então a gente pensa, não, isso acabou. Não acabou, minha gente. As heresias continuam aí. Por exemplo, quantas vezes você já viu falar de Jesus como um líder moral, um revolucionário, como um guerrilheiro, ou Jesus como um terapeuta? Você vai lá na igreja e você tem um pastor falando bonitinho, afagando o teu ego,
dizendo coisas agradáveis, te dando informações positivas. É o Jesus humanizado na boca de um coach, que te faz se sentir melhor. Quanta gente paga para isso? Lota auditórios de igreja para acreditar em coisas desse tipo. Pelagianismo. Quanto neopelagianismo existe hoje? Por exemplo, às vezes até padres mesmo dizem, não, isso aqui é uma questão de psicologia, você tem que ir lá fazer a terapia que você vai melhorar. Ok, terapia ajuda muito, só que não resolve. Sem a graça de Deus, você não vai conseguir nem aplicar o que o terapeuta está falando. Sem a graça de Deus, você está perdido, meu filho. Você precisa da graça para levantar da cadeira. Quanto psicologismo, a gente vê até na formação sacerdotal, se fala, não, os padres têm que ser melhor preparados afetivamente, psicologicamente, para resistirem. Está certo? Concordo? Só que se você não aprender a ter intimidade com Deus na oração, você acha que você vai conseguir viver o celibato e a castidade? São virtudes sobrenaturais, você não consegue isso com meios humanos. É pela fé, pela oração, pelos sacramentos, por uma vida intensa com Deus, que você vai conseguir viver as virtudes sobrenaturais. Técnicas espirituais, técnicas de oração. Eu vou te ensinar um jeito, eu vou te ensinar uma técnica, um modo. Pelagianismo. Protestantismo, com essa fé fiducial. Eu posso ter fé sem credo. O importante é o que eu sinto por Deus. O que é importante é o que eu tenho como confiança nele. Tem muito disso hoje em dia. Quantas pessoas você conhece que já te falaram, não, para mim Deus é uma energia superior, Deus não, eu creio em Jesus, creio em Deus, etc., mas tá bom assim. Ou seja, é uma fé que não pousa. Veja, o cristianismo é uma coisa tão séria, queridos, tão séria, que a nossa fé cristã diz que você pode ser a melhor pessoa do mundo, sem Jesus você vai para o inferno. Você precisa de Jesus, você precisa da cruz, você precisa da redenção, não apenas para ser uma pessoa melhor, mas porque tem uma eternidade do outro lado, e se você não crer nele com todo o seu coração, e não obedecer, e não entender o que é necessário, se você não estiver realmente unido a ele, não apenas virtualmente, potencialmente, mas realmente unido a ele, se você não estiver, você não será salvo. É muito sério isso. Portanto, uma fé genérica não é fé nenhuma, é só uma crença. Sentimentalismo. O importante é amar, a doutrina a gente vê depois. Nós temos que nos amar, nós temos que ser irmãos que nos amam. Tem muita igreja que é assim, que todo mundo é grande amigo de churrasco, mas ninguém é amigo de Jesus. Todo mundo é muito coleguinha um do outro, todo mundo é muito membro de associações, movimentos, etc. Todo mundo legal, todo mundo encontreiro, todo mundo, etc. E a fé em Jesus, onde é que está? Quem me garante que o que você crê é o que a igreja crê? Enquanto órgão autoritativo deixado por Cristo na terra, como diz São Paulo, a igreja é a coluna e o fundamento da verdade. Quem me garante
A idolatria do ego. O que eu sinto, a minha opinião, o meu gosto. Mas eu não concordo com isso. É uma desgraça isso daí, que entrou na modernidade com um filósofo chamado Descartes. Descartes, num francês castiço. Descartes diz que o princípio da filosofia é o pensamento humano. Cogito ergo sum. Penso, logo existe. Ou seja, ele desloca o conhecimento do objeto, que é o ser, e o ser por si mesmo é infinito, e como é infinito, é incapaz de se dar a conhecer por inteiro, e, portanto, a minha inteligência se comporta diante dele de um modo humilde, reverente e dócil. Ele troca isso para fazer o homem voltar para si mesmo, para o seu próprio pensamento. E aí o seu pensamento passa a ser a pedra de construção do edifício filosófico. Desta praga vai sair todo o ateísmo contemporâneo. Por quê? Se o ser é infinito, o meu ego é finito, é parcial, é uma particella, é uma partícula, inclusive é fugaz. Portanto, é isso que vai fazer o homem se trancar na finitude, até que ele vai esquecer Deus. Hoje, a maior parte das pessoas, jovens sobretudo, não pensam em absolutamente nada que seja transcendente, querem apenas desfrutar sensações momentâneas. O que importa é o que estou curtindo agora. Isso vem da semente cartesiana. Ora, existe um modo cartesiano de se relacionar com a Bíblia. Esse modo chama-se protestantismo. Eu leio a Bíblia e eu interpreto. Existe um modo cartesiano de lidar com a tradição da igreja. Eu leio a tradição e eu a interpreto. O nome disso é tradicionalismo. Hoje, o culto à subjetividade moderna está por baixo de praticamente todo o engano que é a terra fértil para que se semeiem heresias das mais descabidas. Ultimamente eu tenho falado muito sobre as heresias eclesiológicas, que, por exemplo, acreditam que a igreja subsiste em grupos, à margem da hierarquia eclesiástica, ou que a hierarquia eclesiástica do Papa até o último padre se corrompeu, e agora o que tem é uma espécie de movimento de livre interpretação da tradição, vai todo mundo tentando fazer as suas boias salva-vidas. Isso tudo é heresia. Partem de uma verdade. Qual que é a verdade? Estamos num tempo de crise. Essa é a verdade. Estamos num tempo de crise. Tem uma crise litúrgica, tem uma crise dogmática, tem uma crise moral. Só que aí o que acontece? Você absolutiza essa crise, a transforma na lente pela qual você vai enxergar tudo mais, e assim você legitima todos os cismas, todas as divisões, todas as desobediências, todas as insubordinações, aderindo ao anarquismo eclesiológico e revolucionário. É isso. Culto da subjetividade. O Papa Leão XIV acaba de publicar uma carta, In Unitate Fidei, na unidade da fé, exortando-nos a nós católicos, permaneçamos unidos na fé. Nós precisamos
queridos irmãos, nestes 1700 anos de Nicéia, voltar à fonte da divina revelação. Nós precisamos voltar àquilo que diziam os santos padres, os doutores da igreja. E sim, é verdade, pode ser que a tua paróquia, a tua igreja local, esteja infectada de muitos erros. Às vezes nós padres fomos tão mal formados, que é preciso ter um pouco de misericórdia. A gente não pode dar aquilo que não tem. Graças a Deus há muitos leigos bem formados hoje em dia, que às vezes sabem até mais teologia do que o seu padre, e que precisam ter a humildade de ajudá-lo de maneira humilde também. Como quem se aproxima, ganha o coração, ajuda que ele entenda, não como um revoltoso, um rebelde, que chega apontando o dedo em riste e querendo ser aquilo que ele não é, porque a igreja docente reside no Papa, nos bispos e no clero, em união consigo mesmo, ou seja, debaixo da autoridade do Papa. Nós precisamos, queridos irmãos, voltar à simplicidade do ser católico, conservando a doutrina não à margem da igreja, mas dentro dela. Isso é o nosso grande desafio. Porque vira e mexe tem alguém. Vocês sabem que toda a narrativa anti-eclesiástica, digamos assim, ela vai consistir o quê? Em pegar pequenos escândalos e jogar na internet. Pega um escândalo aqui, bota na internet, todo mundo fica falando daquilo. É uma bolha, só que aquela bolha faz barulho. Ok, aconteceu um escândalo, corrige-se o escândalo. 2, corrigem-se 2. 1000, corrigem-se 1000. Se não se corrigem, vamos lá, vamos ajudar a igreja. Mas, com uma metanarrativa, que metanarrativa é essa? A igreja acabou e agora é com a gente, sigam-me os bons. Essa é a metanarrativa. Só que, se a igreja se reduz a isso, então Jesus Cristo fracassou, e agora o novo Cristo, meu amigo, é você. É você com a sua proposta, é você com a sua genialidade, que vai acabar num buraco sem fundo e vai levar muita gente desavisada junto contigo. Esta é a simples realidade. Não, nós não podemos correr o risco de aderir a nenhuma heresia, de aderir a nenhum cisma, porque o cisma não é um remédio contra a heresia. O cisma, pelo contrário, agrava, e a própria heresia tem natureza cismática, e para você sustentar doutrinalmente um cisma, você vai ter que ser herege, não tem jeito. Nós precisamos permanecer firmes na fé. Irmãos, nós estamos vivendo um tempo em que aconteceu uma parábola, uma parábola da vida real. Uma vez um professor meu de filosofia contou em sala de aula. Foi ao aeroporto um padre, foi passar lá no controle, né, na inspeção. O padre estava com uma batina preta, super alinhada, com uma faixa bonita, com vários símbolos aqui, não sei o quê, peregrineta, não sei o que lá, um sapato, não sei, com fivela, com não sei o quê, com um barrete na cabeça, barrete é aquele chapéuzinho que tem 3 pontas, com um barrete na cabeça, em pleno aeroporto. O policial federal, que não nasceu ontem,
falou, isso está perfeito demais para ser um padre. Foi inspecionar, o homem estava levando quantidade de droga debaixo da suposta batina, da fingida batina. Veja bem, esta é a grande ironia do nosso tempo. É na imperfeição, é na acidentalidade, é no dilema, na ambivalência, na dificuldade, na provação, no desencontro. É aí que está a verdadeira igreja de Cristo. Muitas vezes você vai ver um senhorzinho com um chinelinho lá, todo pobrezinho. Você vai dizer, será que é um padre? Às vezes é um santo. Um rapaz tradicionalista um dia desses veio me contar que tinha ido para um grupo cismático. E aí chegou um determinado momento que a ficha dele caiu e ele voltou para a sua paróquia. Um padre que ele desprezava muito, porque era um padre muito simples, né? Tão simples assim que usava roupa comum, tal, era simplão mesmo. Aí ele disse que foi procurar o padre na casa dele. Quando ele chegou na casa do padre, ele bateu palmas, o padre não ouviu, ele abriu a cerquinha, foi entrando, né? Quando ele chegou, ele viu aquele padre velhinho, com a barba grande assim, sem camisa, com os braços abertos, na frente do altarzinho que ele tinha em casa, intercedendo pelos fiéis da paróquia dele. Ele entrou, o padre não tinha nada na geladeira para oferecer para ele. Um homem pobre. E ele me disse, eu conheci um santo e achei que ele era um pecador. Alguém que estava traindo a igreja. Quando a gente chegar lá, do lado de lá, a gente vai ter alguns escândalos, viu? Preparem-se. Muita coisa que era bonitinha aqui vai se mostrar muito feia do lado de lá. E muita coisa que você achava que era feia aqui, o céu olha e diz, ó, eu tenho prazer com esse coração, com essa alma, tenho prazer com isso aqui. É o escândalo que vai derrubar do pedestal muitos fariseus. O que adianta você ir a uma missa linda, ilegal, celebrada por um padre suspenso e recebendo um sacramento que, quando não é inválido, é ilícito. Aí vai a Dona Maria lá na igreja, ou o seu Joaquim, lá na paróquia. Está lá o outro com uma violinha tocando, aquelas músicas ridículas, feias. Só que aquela missa é lícita, é válida. Aquela ali é o que Deus quer. Naquele momento, naquela circunstância. Não se deixem enganar por miragens. Jesus disse, no seu sermão escatológico, em Mateus 24, capítulo 24, versículo 12. Cuidem para que ninguém vos engane. Leve isso muito a sério. E saiba, meu querido, que só existe uma imunidade contra a heresia. É permanecer firmemente alicerçado na igreja, a quem São Paulo chamou de coluna e fundamento da verdade. Obrigado, Deus abençoe.